Não há ninguém fiel como o Senhor. Apegue-se a Ele e deixe que Ele guie os seus passos. Bem-vindo ao The Rocking Chair. Hoje vamos olhar para o capítulo 4 de Êxodo. Por favor, pause o vídeo e leia o capítulo por si mesmo agora. Esta é a história dele. E este é o amor dele por você. Moisés não entrou em seu chamado com confiança. Ele entrou com 5 objeções, 5 medos, 5 razões pelas quais Deus deveria escolher outra pessoa. Mas o Deus de Êxodo não negocia com nossas desculpas. Ele responde a cada uma delas, uma por uma, com identidade, com revelação, com poder, com fidelidade e com graça. Êxodo 4 é o momento em que um pastor relutante descobre que Deus está muito mais comprometido com sua missão do que nós estamos com a nossa resistência. Êxodo 4 abre com um homem sobrecarregado. Moisés se sente desqualificado, despreparado e indigno da tarefa que Deus está colocando diante dele. Este é o padrão do discipulado. Deus não chama os qualificados, Ele qualifica os chamados. E no mundo, isso é o inverso. Somos ensinados a correr atrás do que queremos na vida. Mas o Senhor nos ensina que não sabemos o que queremos na vida até que Ele nos revele. Ao longo de Êxodo 3 a 4, Moisés levanta 5 objeções, e cada uma delas ecoa pelas Escrituras, por Cristo, pela Igreja e por nossas próprias vidas. Essas objeções revelam as mesmas lutas que enfrentamos enquanto lutamos com nosso próprio coração e aprendemos a seguir o Senhor. E de maneira impressionante, cada objeção corresponde a um ministério específico dentro da igreja. Moisés apresenta de 5 objeções a Deus, e Paulo nos diz que Cristo dá à igreja os 5 ministérios: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. No mesmo padrão, o próprio Cristo carregaria 5 feridas em seu corpo, cada uma respondendo à fraqueza que Moisés expressou. Sua mão esquerda foi perfurada, a mão da misericórdia, da direção e da identidade. Sua mão direita foi perfurada, a mão do poder, da autoridade e do juízo. Seu pé direito foi perfurado, o pé que guia, que carrega a mensagem e que traz a prova de autenticidade. Seu pé esquerdo foi perfurado, o pé que segue, trazendo doutrina e ensino depois que a mensagem foi confirmada. E, finalmente, seu lado foi perfurado e jorrou sangue e água. Assim como Eva foi tirada do lado de Adão, a igreja foi tirada do lado de Cristo. Do seu lado ferido, ele escolheu você a um preço. Ele não o escolheu por impulso. Ele pagou por você antes mesmo de você se comprometer com ele. E como se esse padrão já não fosse impressionante, o próprio Moisés escreveria 5 livros em resposta às 5 objeções que levantou diante da sarça ardente. Ele escreveu Gênesis em resposta a quem sou eu. Escreveu Êxodo em resposta a qual é o teu nome. Escreveu Levítico para responder ao seu medo de que Israel não acreditasse nele. Escreveu Números por causa do seu senso de inadequação. E escreveu Deuteronômio em resposta à sua recusa final. Porque Deuteronômio é o livro da segunda chance. Quando você falha em obedecer a Deus da primeira vez, Ele te dá outra oportunidade para caminhar no que Ele ordenou. A primeira objeção aparece em Êxodo 3, quando Moisés pergunta: mas quem sou eu para ser chamado para uma missão como essa? Os versículos 10 a 11 dizem: agora vá, eu estou enviando você ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Mas Moisés disse a Deus: quem sou eu para ir ao faraó e tirar do Egito os israelitas? Mais tarde, Moisés escreveria o livro de Gênesis, e ao fazer isso, respondeu sua própria pergunta. Gênesis nos diz quem somos: o povo que Deus formou com suas próprias mãos, o pó que ele moldou em seus embaixadores, os portadores da sua imagem, cujas palavras têm poder,
que nomeiam o mundo ao redor, que existem para dar glória a Ele. Somos seus filhos, criados para falar a verdade, com o fôlego que Ele colocou em nossas bocas. Em resposta a essa objeção, Cristo recebeu um prego em sua mão esquerda, a mão da identidade e do chamado. E para a igreja nascida do seu sofrimento, Ele deu pastores, cujo ministério é ficar diante do povo de Deus e lembrá-los de quem eles são. Porque esta é a pergunta que toda alma deseja ver respondida. Passamos a vida tentando nos descobrir. Mudamos de emprego, buscamos hobbies, escolhemos amigos, entramos em casamentos sem saber se vão florescer ou fracassar. Tudo na tentativa de nos sentirmos completos, de entender quem somos e por que existimos. Mas o Senhor responde essa pergunta de um jeito que nenhuma busca terrena pode. Eu sou a sua testemunha. Eu estava antes de você e estarei depois de você. Eu posso dizer quem você é, ao longo do tempo. A segunda objeção aparece também em Êxodo 3:13. Moisés disse a Deus: "E se eu for aos israelitas e disser, o Deus dos seus pais me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? O que devo responder?" Mais tarde, Moisés escreveria o livro de Êxodo, o livro dos nomes, que responde exatamente a essa pergunta. O Senhor responde: "Eu sou o que sou." Ele é o nosso Criador, o que significa que Ele é aquele que nos dá a nossa identidade. E assim como nossa identidade é encontrada em relação a Ele, a identidade dele é revelada em relação a nós. Ele é quem salva e redime, quem cuida de nós, paga nossas dívidas, abre caminhos, nos pastoreia, nos cura, nos alimenta e nos ensina a responder ao mundo ao nosso redor. Em resposta a essa objeção, Cristo recebeu um prego em sua mão direita, a mão da revelação, da autoridade e da identidade. E para a igreja, Deus deu o ministério do profeta, aquele que declara o que o Senhor está prestes a fazer em nossas vidas. Com a primeira objeção, ficamos inseguros sobre nós mesmos. É assim que toda a jornada começa. Mas a próxima estação que se segue é a descoberta de quem Ele é. A terceira objeção aparece em Êxodo 4:1. Moisés respondeu: "E se eles não acreditarem em mim, nem me ouvirem e disserem, o Senhor não apareceu a você?" Mais tarde, Moisés escreveria o livro de Levítico, um livro que descreve o povo de Deus e como eles devem ser santos, separados, diferentes, transformados. A santidade na vida do crente se torna um testemunho vivo, uma demonstração de poder que flui do conhecimento íntimo de Deus. Ninguém pode contestar uma vida transformada. Ninguém pode negar a experiência de uma pessoa. Em resposta a essa objeção, o Senhor receberia uma ferida em seu pé direito. O pé que carrega a prova de autenticidade. O pé que lidera com evidências. E para responder a esse medo dentro da igreja, Cristo nos deu evangelistas, aqueles que levam o evangelho de lugar em lugar, testemunhando com sinais, maravilhas e a realidade inegável de uma vida transformada. A quarta objeção aparece em Êxodo 4:10. Moisés disse ao Senhor: "Perdoa o teu servo, Senhor. Eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem desde que falaste com o teu servo. Sou lento de fala e de língua." Mais tarde, Moisés escreveria o livro de Números, um livro que revela a fidelidade de Deus. Um Deus que completa a missão apesar das nossas falhas e inadequações. Em Números lemos que Israel partiu para uma jornada de 3 dias e acabou chegando ao destino em apenas um dia. É um milagre que nos ensina esta verdade. Mesmo quando Israel só conseguia ir até certo ponto por conta própria, Deus supria o restante com seu poder. Em resposta a essa objeção, Cristo foi ferido em seu pé esquerdo, o pé que segue, o pé que traz doutrina e ensino aos leigos. E para suprir essa fraqueza dentro do seu povo, o Senhor deu à sua igreja mestres,
aqueles que pegam as verdades de Deus e as tornam claras, firmes e acessíveis para cada crente. Por fim, chegamos à última objeção em Êxodo 4:13. Mas Moisés disse: "Perdoa o teu servo, Senhor. Por favor, envia outra pessoa." Moisés ficou sem desculpas. Ele simplesmente pede que Deus escolha outra pessoa. Ele não quer essa missão. Ele não quer que a vida tranquila que construiu em Midian, sua família, sua rotina, sua paz, seja despedaçada por um chamado que ele nunca pediu. Mais tarde, Moisés escreveria o livro de Deuteronômio, o quinto livro que ele escreveu em resposta à sua quinta objeção. Deuteronômio é Moisés repetindo tudo o que já havia ensinado a Israel, cada mandamento, cada advertência, cada promessa, dito novamente. E para o crente, isso revela uma verdade profunda. Às vezes você começa bem, você chega à sua própria sarça ardente, você ouve a voz do Criador do Universo, mas em algum ponto do caminho você recusa, ou se afasta, ou falha. Você começou com fogo, mas algo quebrou. Você entrou em uma espiral, perdeu o chão. Deuteronômio é a segunda chance. É Deus repetindo a oferta. Em resposta a essa última objeção, Cristo recebeu a lança no seu lado, a ferida da qual sua igreja nasceria. Ele foi torturado para a sua cura. Ele foi pregado na cruz para a sua salvação. Mas ele recebeu um golpe mortal no seu lado para declarar: "Eu quero você. Aconteça o que acontecer, eu quero você, apesar das suas objeções. Eu quero você mesmo depois de você ter me negado. Eu quero você, embora você tenha começado bem e não tenha conseguido terminar." E para essa objeção, o Senhor deu à sua igreja os apóstolos. Temo que tenhamos esquecido o que essa palavra significa. O significado está na vida dos apóstolos originais, homens que sofreriam e até entregariam suas vidas para restaurar e corrigir você. São eles que vêm atrás de você quando você se afasta, que se recusam a parar até que você seja restaurado. Você não consegue dissuadi-los. Eles não querem dinheiro, eles não querem conforto, eles não negociam. Eles estão em uma missão do próprio Senhor e estão dispostos a morrer para trazer você de volta para casa. Agora, Deus não envia Moisés ao Egito de mãos vazias. Nas mãos de um homem trêmulo, ele coloca 3 sinais proféticos, 3 parábolas vivas, 3 janelas para o Evangelho muito antes do Calvário. Cada sinal não é apenas um milagre, é uma revelação, uma porta para Cristo, um capítulo da Torá, um vislumbre da igreja. Lemos sobre o primeiro sinal dado a Moisés, começando no versículo 2 do capítulo 4. Então o Senhor lhe disse: "O que é isso que você tem na mão?" "Um cajado," ele respondeu. O Senhor disse: "Jogue-o no chão." Moisés o jogou no chão e ele virou uma serpente e Moisés fugiu dela. Então o Senhor disse a Moisés: "Estenda a mão e pegue-a pela cauda." Moisés estendeu a mão, pegou a serpente e ela voltou a ser um cajado em sua mão. Moisés fica diante do Senhor com nada além de um cajado de pastor, o instrumento de um andorilho, o símbolo de um homem que passou 40 anos se escondendo do seu passado. Mas nas mãos de Deus, até o comum se torna profético. "Jogue-o no chão", diz o Senhor. O cajado toca o chão e se transforma em uma serpente, e Moisés faz o que todo filho de Adão tem feito desde o Éden. Ele foge da maldição. Ele corre daquilo que o lembra do seu fracasso, do seu medo, da sua natureza caída. Mas Deus o chama de volta para aquilo que ele teme. "Estenda a mão", ordena Deus, "e pegue-a pela cauda." Este é o Evangelho. Cristo faz o que Adão não conseguiu fazer. Ele não foge da serpente. Ele a agarra. Ele toma sobre si a maldição. Ele se torna pecado por nós. E ao fazer isso, ele esmaga a cabeça da serpente. Mas repare no detalhe. Deus diz a Moisés para pegar a serpente pela cauda.
A cauda representa o fim da serpente, o fim da maldição, que é a morte. A história do Evangelho não está completa até que a própria morte seja derrotada. Este momento em Êxodo 4 é uma profecia. A cabeça da serpente marca o início da nossa queda, mas a cauda marca o fim do seu reinado. E Deus está declarando aqui que ele derrotará a serpente não apenas no começo, mas no fim, na morte. Quando Moisés segura a serpente, ela volta a ser um cajado. Autoridade restaurada, identidade restaurada, domínio restaurado, vida para a morte, para a vida. Isto é um símbolo da ressurreição. Isto é Gênesis recontado. Isto é a igreja, recebendo de volta a autoridade que Adão perdeu. Começando no versículo 6, o Senhor dá a Moisés o segundo sinal milagroso. Então o Senhor disse: coloque a mão dentro do seu manto. Moisés colocou a mão dentro do manto, e quando a tirou, ela estava leprosa, branca como a neve. Agora, coloque-a de volta dentro do manto, ele disse. Moisés colocou a mão novamente dentro do manto, e quando a tirou, ela estava restaurada, como o restante da sua carne. O Senhor diz a Moisés para colocar a mão no peito, a palavra que significa coração. Moisés obedece, e quando tira a mão, ela está leprosa, branca, morta, corrompida. A mensagem é inconfundível. A corrupção não está lá fora no Egito, está dentro de você. Esta é a condição humana, esta é a doença da alma. Você não precisa temer ser corrompido pelo mundo, porque a corrupção surge de dentro do seu próprio coração. É a sua própria natureza que tenta destruir você. Mas Deus não terminou. Coloque a mão de volta no peito. Moisés obedece novamente, e quando tira a mão, ela está restaurada, inteira, viva, ressuscitada. Isto é Cristo, entrando na nossa corrupção, tomando o nosso pecado sobre si, descendo à morte e emergindo incorruptível. Isto é Levítico em um único gesto: purificação, santidade, comunhão restaurada. Isto é a igreja aprendendo que santificação não é autoaperfeiçoamento, é a vida da ressurreição operando de dentro para fora. O nosso terceiro sinal começa no versículo 9. Mas, se eles não acreditarem nesses dois sinais, nem ouvirem você, tire um pouco de água do Nilo e derrame-a sobre a terra seca. A água que você tirar do rio se transformará em sangue sobre a terra. Finalmente, o Senhor dá a Moisés um terceiro sinal, um sinal de juízo, de aliança e de redenção. Tome água do Nilo, diz Deus, e derrame sobre a terra seca. O Nilo é a fonte de vida do Egito, a origem de sua força, seu orgulho, sua economia, sua identidade. Mas quando Moisés derrama a água, ela se transforma em sangue. A vida se torna morte. A bênção se torna juízo. O rio que sustentava o Egito se torna o rio que o condena. Isto é a cruz. Cristo derrama sua vida e seu sangue se torna a linha divisória entre juízo e misericórdia, entre escravidão e liberdade, entre morte e libertação. Isto é Êxodo, isto é Páscoa, isto é comunhão. E ainda assim, no ministério de Jesus, este sinal é invertido. Moisés transforma a água em sangue, juízo. Jesus transforma a água em vinho, alegria. O vinho é sangue transfigurado. O juízo, engolido pela celebração. Colocados lado a lado, os três sinais formam uma única história profética. O cajado. Cristo toma a maldição e restaura a autoridade. A mão. Cristo toma a nossa corrupção e restaura a santidade. A água. Cristo derrama sua vida e restaura a aliança. 3 sinais, 3 dias, tríplice testemunho. Antes de concluirmos este capítulo de Êxodo, precisamos encarar um dos encontros mais misteriosos de toda a Bíblia. Deus acabou de enviar Moisés de volta ao Egito com sinais, maravilhas e uma comissão divina para libertar Israel. E então, no caminho, enquanto Moisés está obedecendo, o Senhor o encontra em uma hospedaria
e está prestes a matá-lo. É chocante. Parece contraditório. O que está acontecendo aqui? Êxodo 4, 24 a 26 diz: Em um lugar onde passaram a noite no caminho, o Senhor veio ao encontro de Moisés e estava prestes a matá-lo. Mas Zípora pegou uma faca de pedra, cortou o prepúcio de seu filho e tocou com ele os pés de Moisés. Certamente você é para mim um esposo de sangue, disse ela. Então o Senhor o deixou. Muitas teorias foram apresentadas. Alguns dizem que Moisés irritou a Deus com sua última objeção e Deus decidiu matá-lo, afinal de contas. Outros argumentam que Moisés, como portador da aliança, não podia liderar Israel nem entregar a lei, enquanto negligenciava a aliança dentro da própria casa, com seu próprio filho não circuncidado. Mas quando eu leio essa passagem, eu vejo o Evangelho de Jesus Cristo. E eu vou te mostrar como. Deus não muda de ideia. Ele não envia Moisés em uma missão e então, de repente, decide matá-lo. Embora esse momento certamente tenha parecido aterrorizante e aleatório para Moisés, eu creio que foi orquestrado por Deus para moldar Moisés em um tipo ainda mais claro de Cristo antes dos sinais e maravilhas que viriam. Olhe de perto comigo. Moisés é uma tipologia de Deus. A própria Escritura nos diz isso neste mesmo capítulo. No versículo 16, Deus diz que Moisés colocará suas palavras na boca de Arão, e Arão falará por Moisés, e Moisés será como se fosse Deus para ele. Moisés está na posição de Deus. Arão está na posição de Cristo, falando a Israel e realizando as obras que Moisés havia ordenado. Agora, é verdade que Moisés não havia circuncidado seu filho Gerson. A tradição diz que isso aconteceu porque Deus disse a Moisés para ir imediatamente ao Egito, e Moisés temeu circuncidar o menino logo antes de uma viagem perigosa, onde uma infecção poderia matá-lo em seu estado enfraquecido. Então Deus intercepta Moisés, provavelmente na fronteira do Egito, e realiza uma cerimônia que só seria compreendida na plenitude do Evangelho. Somente agora, olhando para trás, podemos ver o que está acontecendo. Moisés, como tipo de Deus, está prestes a entrar no Egito para salvar Israel, mas Deus se coloca no caminho dele. E a Escritura diz que Deus estava prestes a matá-lo. Zípora, a esposa de Moisés, age com revelação profética. Ela vê o que Moisés ainda não entende. Ela pega uma faca de pedra, circuncida o filho deles, o primogênito de Moisés, provavelmente, seu único filho naquele momento, e toca com o prepúcio ensanguentado os pés de Moisés. E imediatamente, Deus se afasta, a ameaça desaparece, o caminho se abre. Por causa do sangue do filho, Moisés recebe permissão para redimir Israel. Deixe-me dizer isso novamente. Por causa do sacrifício de sangue do único filho de Moisés, o pai pode salvar Israel. Zípora aplica o sangue que permite a Moisés completar a missão. Neste momento vemos o pai, o filho, cujo sangue é derramado, e o espírito que aplica esse sangue. Essa cena se repete novamente na primeira Páscoa, quando cada família foi ordenada a matar um cordeiro primogênito, um cordeiro sem defeito, e aplicar o seu sangue nos batentes da porta, o lugar por onde as pessoas entram e saem. E quando o sangue era aplicado, o destruidor passava adiante, poupando aquela casa, e ninguém ali morria. O padrão é inconfundível. Sangue aplicado, o juízo passa, a salvação avança. Este é o evangelho escondido em uma hospedaria no caminho para o Egito. E esta é a história de Deus. E a história dele é a sua história. Em Êxodo 4, aprendemos que Deus não desiste de você. Apesar das suas objeções, apesar dos seus medos, ele espera, ele oferece de novo. E de novo, o preço por você já está pago. Ele não vai a lugar nenhum. Na sua caminhada com o Senhor, haverá dias gloriosos de sucesso e dias miseráveis de fracasso. Mas Deus não vai a lugar nenhum. Ele se entregou,
por completo por você. Ele colocou tudo em jogo. Quando a pergunta foi feita, quanto você está disposto a pagar por eles? Ele deu tudo. Ele deu o trono. Ele deu o reino. Ele se deu. O inimigo nem estava pedindo tanto, mas sem hesitar, ele pagou o preço mais alto. Você realmente acha que ele desistiria de você agora? Paulo disse assim: sendo nós ainda inimigos de Deus, Cristo morreu por nós. Quanto mais agora, sendo amigos, seremos salvos por sua vida. Isaías diz: venham agora e vamos refletir juntos, diz o Senhor. Ainda que os seus pecados sejam como escarlate, eles se tornaram brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Este é o The Rocking Chair, e você está ouvindo as minhas reflexões. O próximo vídeo do The Rocking Chair será sobre Êxodo, capítulo 5. As suas ternas misericórdias se renovam a cada manhã. O seu amor nunca falha. Não há ninguém tão fiel quanto o Senhor. Ele é um verdadeiro amigo, que permanece mais perto do que um irmão. Esta é a história dele, e este é o amor dele por você.